Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retiro de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que mais uma vez nós estamos juntos novamente. E louvado seja o nosso Deus, nosso Pai, louvado seja Jesus Cristo e louvado seja o Espírito Santo de Deus. Ele está no meio de nós para nos santificar, amados. Essa palavra de Deus hoje ela vem para encher o nosso coração de esperança que nós temos um Consolador. Nós temos um advogado que vence todas as causas. Amados, essa palavra se encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, de 5 a 11. E ele já está falando que é necessário a vinda do Espírito Santo no meio de nós. Olha o que fala lá. João 16, de 5 a 11. Agora eu vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai, para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele vos convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Por um tempo depois da ressurreição de Jesus, ele ainda apareceu por um tempo ainda aos seus discípulos. Ele aparecia para um, aparecia para outro, e ele está no meio dos seus discípulos aqui falando para eles que era necessário que ele subisse ao Pai, que ele voltasse ao Pai novamente. Mas ele não vai nos deixar órfãos, ele vai deixar o Espírito Santo de Deus, porque é necessário que ele vai. É necessário que ele suba ao coração de Deus, é necessário que ele volta a junto ali de nosso Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, porque assim ficaria que todos nós receberíamos o Espírito Santo de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, olha essas palavras de Jesus Cristo quando ele fala: entretanto, eu vos digo que convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Olha o que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão. E ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente fala, meus irmãos, que ele vai nos convencer, quando o Senhor fala para nós que ele vai nos convencer a respeito do pecado, irmão, é necessário que Jesus suba. É necessário que Jesus vai, porque é promessa de Jesus, que ele vai, mas não vai nos deixar órfãos. Ele vai enviar o Espírito Santo para nós, o Paráclito, o defensor, aquele que vai nos defender de todas as nossas situações. Irmãos, e quando o Espírito Santo, quando ele está, nós estamos vivendo um tempo do Espírito Santo. O tempo de Deus, quando ele falava com os seus profetas ali no Antigo Testamento, estava vivendo ali um tempo de Jesus Cristo, estava no meio deles, os seus discípulos. Agora estamos vivendo um tempo do Paráclito, onde o próprio Jesus Cristo falou que o Espírito Santo viria sobre nós. É necessário que nós ficamos juntos. Irmão, estamos prestes a viver o Pentecostes. O derramamento, onde foi derramado naquela sala, onde estavam todos reunidos, e ali saíram todos totalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, essa palavra vem falar para mim e para você. Por que Jesus Cristo está falando? Ele fala aqui no versículo 9, convencerá o mundo a respeito do pecado, porque muita gente ainda não crê em Jesus Cristo. Muita gente não crê, um dos pecados maiores é não crer que Jesus Cristo veio e venceu a morte por nós. O maior pecado, a rejeição que Jesus teve ali, a falta de fé em Jesus Cristo. Mas não, tem muita gente ainda que não crê em Jesus Cristo.
Ele é vitorioso, ele venceu todo o pecado pela morte na cruz. E ele fala para mim e para você hoje que ele vai mandar o Espírito Santo. É necessário que ele suba ao coração de Deus, é necessário que ele suba ao Pai, para que o Paráclito fique junto conosco, aquele que vai nos advogar, o nosso defensor. Eu tenho aquele que quando eu falo, vem Espírito Santo, ele já está junto comigo. Meu irmão, essa palavra de Deus ela tem que nos encher de alegria. Nós não vemos Jesus Cristo mais a não ser na Sagrada Eucaristia, onde aquele pão se torna carne e aquele vinho se torna sangue. Ali nós temos de verdade Jesus Cristo, corpo, alma e divindade. Mas aqui nós estamos falando da terceira pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, que quando nós clamamos, Abba, Pai, me ensina a rezar porque eu não sei, Senhor. Irmãos, e o Espírito Santo nos ensina. Quando nós estamos tão fracos, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que pedir, nós temos essa graça, meus amados, o Espírito Santo de Deus. Está lá em Romanos, nas cartas ao São Paulo, falando aos Romanos, que quando nós não sabemos o que pedir, o próprio Espírito Santo de Deus, ele fala por nós. Olha que interessante, ele reza por nós a Deus, ao Pai. E é esse Espírito Santo que o Senhor vem falar para mim e para você hoje. É necessário que ele suba e vai convencer a cada um dessas três coisas. Vai nos convencer a respeito do pecado, do juízo e vai nos convencer, meu irmão, da justiça. Ele vai nos convencer que somente Jesus Cristo há salvação. Irmão, então nós temos que apegar, nós temos que ferver o nosso coração, nós temos que nos quebrantar e pedir a esse Espírito Santo, reaviva mais uma vez a chama da fé do seu coração em mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca o meu coração com essa sua luz, com esse fogo abrasador. Irmão, é Jesus Cristo, é a promessa de Jesus que fala para mim e para você, é tempo de nós clamarmos o Espírito Santo, não é tempo mais de nós ficarmos órfãos. Ali de início aquele povo ficou triste, porque Jesus fala, você ficais tristes só porque eu falei que eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, o Espírito Santo Consolador vai ficar junto com vocês. Meu irmão e minha irmã, que nesse dia de hoje, quebrando o teu coração, peça a Jesus Cristo esse dom da humildade, ter um coração igual ao dele, que você possa receber essa graça, o Espírito Santo em você por plenitude. Que a graça, o amor, a paz de Jesus Cristo reina no seu coração nesse dia de hoje. Deixe o seu joinha, o seu like, deixe os seus comentários, o pedido de oração nos comentários. Ficamos todos na santa paz do nosso Senhor e até a próxima.